Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que vamos estudar hoje está no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18. E nesse trecho do Evangelho, ele estará dividido em 4 perícopes: a esmola, a oração, incluída aí o Pai Nosso, e o jejum. Nós ainda estamos no contexto das bem-aventuranças, porque isso que vai ser narrado é um desdobramento, é como pudéssemos dizer assim, é a forma prática de viver aquela justiça que as bem-aventuranças nos exortam a viver. E aqui nós vamos perceber a realidade do movimento que Jesus quer dar, a mudança, a novidade que ele vai trazer. E ela está exatamente relacionada à forma como eu pratico a religião. Veja, aqui são práticas de piedade tão caras para o judeu, fundamentais: a esmola, a oração e o jejum. E aqui nessa prática, nós vamos perceber que Jesus quer nos levar à sua autenticidade. Tanto que o trecho começa dizendo: guardai-vos de praticar a vossa justiça, ou, dependendo da sua tradução, a sua religião diante dos homens. Então veja, é a prática, guardai-vos de praticar. É uma prática. O problema não é a prática, Jesus não vai condená-la. Mas aqui, quando nós olhamos a palavrinha religião, religião significa religar. Ou seja, como é que eu me relaciono com Deus? Aí é que estará o segredo. Então, nas bem-aventuranças, o movimento, se antes era externo, agora Jesus chama a atenção para um movimento que vem de dentro, é interno. Então não se preocupe com o exterior, é muito mais o interior que vai contar, porque é isso que vai definir as coisas. E você vai perceber que isso é uma constante nas 3 narrativas, das 3 formas de piedade que o judeu praticava. E isso também estará ligado por uma palavrinha que aparecerá em todas elas, que é a palavra ligada ao termo hipocrisia ou hipócrita. Então, quando ele fala da esmola, ele diz assim: quando deres esmola, não faça como os hipócritas que tocam a trombeta. Veja, ele dá esmola, toca a trombeta para que alguém que está fora dele perceba. Então, a intenção é o exterior. A motivação é ser visto pelos homens. Depois, relacionada à oração, ele diz: quando você for rezar, não faça como os hipócritas que rezam nas praças, fazem longas orações nas sinagogas, em pé. Mas para quê? Para serem vistos pelos homens. De novo, o intuito é exterior, a meta está fora de mim. E depois, por fim, o jejum. Quando jejuardes, não faça como os hipócritas, que não lavam os rostos, mas mantêm um ar sombrio, não se perfumam, ou seja, fazem caras de coitados e piedades para serem vistos pelos outros. Veja que nas 3 circunstâncias, a motivação não está dentro, mas está fora. Aí Jesus vai fazer o caminho inverso. Aí ele vai dizer: quando você der esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Ou seja, o ideal é que nem você se lembre do ato que você praticou. Aí estará valendo para Deus. Nova forma de viver a religião. Quando você rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai que conhece o segredo vai saber tudo e vai te recompensar. Isso, óbvio, como todas as outras, ele não está condenando a prática da oração comunitária. Senão, a vida em comunidade não faria sentido. Mas é a motivação que leva a isso. Ou seja, precisamos estar atento aos 2 contextos, o comunitário e ao pessoal. Por fim, o jejum. Quando jejuardes, não faça como os hipócritas, mas lave o rosto, se alegre, mostre um semblante contente, porque aí ninguém vai perceber que você está jejuando, só o Pai. Segredo de novo. Então veja, é um movimento para dentro e não para fora de si. Um detalhe interessante é que quando ele usa a palavra hipócrita, ela quer dar essa conotação.
No âmbito judaico, a hipocrisia, ela pode significar aquele que pratica ato sem se dar conta da sua autenticidade. Portanto, ele pode estar fazendo tudo isso, mas não passar de um ímpio, de um cego, de um falso ou mesmo de um perverso. Agora, no contexto grego, isso também tem um sentido. A hipocrisia, ou a palavra hipócrita, está relacionado aos atores gregos que usavam uma máscara que tinha também este nome nos teatros gregos para representarem um papel. Então, quando ele diz isso, é para querer nos dizer o seguinte, que a sua religião, sua fé, a sua piedade não seja fingida, não represente um papel, mas seja autêntico naquilo que você faz. E no contexto da oração, veja, a esmola e o jejum podem estar circunscritos somente ao povo judeu, mas a oração é universal. E o detalhe interessante é que na oração, o que ele faz? Ele diz assim, quando você rezar, também não faça como os pagãos. E aí ele inclui todos os homens. Se o judeu, ele peca quando ele faz a oração só para isso, o pagão ou os outros povos, também eles, na verdade, não atingem, porque a oração na relação com Deus também é distorcida. Eles muitas vezes tentam usar o poder das palavras, da persuasão para convencer a Deus a atendê-los. Um exemplo claro que eu sugiro que você pegue está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 27, que é a disputa de Elias com os profetas de Baal. E você vai entender exatamente o que nós queremos dizer. Então aqui Jesus, mais uma vez, nos ensina na prática os desdobramentos das bem-aventuranças. E onde entra o Pai Nosso? O Pai Nosso entra como a oração, a obra acabada. Se nós queremos viver a integralidade disso tudo, da piedade, da sinceridade, se seguirmos o roteiro do Pai Nosso, nós atingiremos essa meta. Primeiramente porque a gente começa no relacionamento, falando com Deus como Pai. Então nós não olhamos as coisas da terra, mas as coisas do céu. E o Pai Nosso está dividido assim. A primeira parte relaciona-se com Deus e a segunda, as coisas temporais. E se você olhar o Pai Nosso, ela reorganiza as obras ou as ações humanas. Usando uma palavra de São Tomás, ela ordena os nossos sentimentos. E aí atingimos a sinceridade na nossa piedade.